mesmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Bom, hoje a gente mergulha num livro que é um clássico absoluto, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. A ideia aqui é entender o argumento principal dele, que a ciência funciona como uma vela no escuro. E a pergunta que fica, né? Por que, mesmo com tanta tecnologia, com tanto avanço, a pseudociência e a superstição continuam tão fortes? Exatamente. E o ponto do Sagan que eu acho genial não é tratar a ciência como um livro de regras ou uma enciclopédia. Para ele, é fundamentalmente uma forma de pensar. Uma ferramenta para a gente navegar na realidade, e essa ferramenta é um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio muito delicado entre uma admiração quase infantil pelo universo e um ceticismo bem rigoroso. Tem aquela dedicatória do livro, né? Sim. Que ele faz pro neto. Sim, que resume tudo. Desejo a você um mundo livre de demônios e cheio de luz. É disso que a gente está falando. E aquela história do prefácio vai direto nesse ponto. Ele já mostra essa dualidade desde criança. Ele conta de uma briga, quando era pequeno, que terminou com ele socando e quebrando a vitrine de uma farmácia. Sim. E depois, em casa, olhando pela janela com a mãe, ela comenta da guerra do outro lado do mundo, na Europa. E ele, como toda criança, solta: "Eu consigo ver os soldados?" E a resposta da mãe é o momento chave. Ela não fala, que imaginação, fértil, nada disso. Ela é muito direta, diz: não, você não consegue, eles estão muito longe. É uma aula em uma frase. É uma aula. Ela não mata a admiração dele, a curiosidade sobre o mundo, mas impõe um limite da realidade. É a primeira lição sobre o que é evidência. E o Sagan diz que essa pergunta ficou com ele para sempre. Como a gente sabe a diferença entre o que é real e o que a gente só está imaginando? E o mais incrível é que essa lição veio de casa, dos pais, que, segundo eles, sabiam pouquíssimo de ciência formal. Pois é, eles ensinaram o essencial, a capacidade de se maravilhar e a necessidade de duvidar. O que entra num contraste, assim, brutal com a experiência que ele descreve da escola. Nossa, a escola era só decoreba. A ordem era: ache a resposta certa. Ponto. Se você entendeu como chegou lá... Não importava. Não importava. A escola entregava o peixe, sabe? Mas não ensinava a pescar. E essa falha, essa falta de treinamento no processo de pensar, deixa um espaço, um vácuo. Um vácuo que é preenchido por outra coisa. Sempre. A natureza e a cultura humana detestam um vácuo. O que nos leva direto para aquela história do motorista de limusine e o tal Sr. Buckley. É um retrato perfeito desse vácuo. O cara era super inteligente, curioso, cheio de perguntas sobre o universo. Sim, mas todo o conhecimento dele vinha de fontes, digamos, alternativas. Totalmente. Ele falava de Atlântida, de Lemúria, de canalizar espíritos de 35 mil anos. Cristais, profecias de Nostradamus, um universo inteiro de informações fascinantes, mas sem nenhuma base, né? E o ponto crucial do Sagan não é zombar do Sr. Buckley, muito pelo contrário. Não, de forma alguma, ele tem uma compaixão enorme pela situação. Ele basicamente diz que a culpa não era do motorista, a cultura que falhou com ele. A divulgação científica era chata, as escolas não ensinaram a pensar. E a mídia popular servia um banquete de pseudociência. É o que o Sagan chamou de Lady Gresham da cultura. A ciência ruim expulsa a boa. Por quê? Porque a pseudociência é mais fácil, mais barata de produzir. E o principal, ela aperta nossos botões de admiração sem exigir o trabalho duro do ceticismo. Ela oferece respostas simples, reconfortantes para perguntas muito complexas. Quer saber o futuro? Astrologia. Se sente perdido? Um guru responde. A ciência, muitas vezes, a resposta é: a gente ainda não sabe, ou isso é complicado, não é tão satisfatório no curto prazo. E as consequências disso, segundo ele, são gravíssimas. Ele cita um número que, olha, me deixou de cabelo em pé. Uma pesquisa que sugeria que 95% dos americanos seriam cientificamente analfabetos.
Eu fico pensando se esse número não é um pouco alarmista, mas a ideia por trás é muito poderosa. Tem esse filtro, como é que a gente, como sociedade, toma decisões sobre aquecimento global, pandemias? Política energética, inteligência artificial. Exato! A gente fica vulnerável. A democracia simplesmente depende de cidadãos informados. Mas é importante deixar claro que o Sagan não é um fã cego da ciência. Ele encara os problemas de frente. Ele mesmo diz que a ciência é uma espada de dois gumes. Sem dúvida. Existe um lado muito sombrio. Ele menciona o desenvolvimento de armas nucleares, a nossa capacidade de aniquilação. Ele fala de episódios terríveis, como o experimento de Tuskegee. Cientistas que, por décadas, deixaram homens negros com sífilis sem tratamento só para observar a doença. É antiético no nível mais profundo. E os danos ambientais, claro. O estereótipo do cientista louco não surgiu do nada. Não mesmo. E essa honestidade é que torna o argumento dele tão forte. Ele não está vendendo uma utopia. A ciência deu à humanidade o poder de se autodestruir. Mas qual é a alternativa? Pois é, essa é a questão. Rejeitar a ciência por causa dos perigos seria como, sei lá, rejeitar a linguagem porque as pessoas podem mentir. A ferramenta em si não é boa ou má. O desafio é a sabedoria para usar. E ele aposta que a própria ferramenta, o método científico, é a nossa melhor defesa contra o mau uso. E para colocar isso em perspectiva, ele usa um exemplo que é demolidor, a expectativa de vida. Sim, é algo que a gente nem pensa hoje. Viver até os 70, 80 anos. É o padrão. É o padrão. Mas isso é uma anomalia na história. Durante 99% da história humana, a expectativa de vida era de 20 a 30 anos. A maioria das crianças não chegava à idade adulta. Esse salto que a gente deu é um presente quase exclusivo da ciência. Teoria dos germes que levou a gente a lavar as mãos, saneamento básico, vacinas. Antibióticos, medicina moderna. Ele até contrasta com a rainha Anne, da Grã-Bretanha, no século XVIII. A pessoa mais poderosa da época, teve 18 gestações. Sabe quantos filhos sobreviveram? Nenhum, né? Um sobreviveu à infância, mas morreu aos 11 anos. 18 tentativas com todo o dinheiro e cuidado do mundo e 0 sucesso. Isso era a norma. É um lembrete brutal do que está em jogo. E essa luta para separar fato de medo acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo. Nosso cérebro é uma máquina de achar padrões, mas às vezes ele exagera. O exemplo clássico é o homem na Lua. Por que a gente vê um rosto lá? É um fenômeno chamado pareidolia. É um efeito colateral fascinante da nossa evolução. O cérebro humano ele vem programado de fábrica para reconhecer rostos. É um mecanismo de sobrevivência. Um bebê precisa identificar o rosto da mãe. Para criar o vínculo, ser cuidado. Exatamente. Nosso software de reconhecimento facial é tão sensível que ele dispara em falso o tempo todo. A gente vê rostos em nuvens, em manchas na parede, numa torrada queimada. O cérebro prefere um alarme falso do que não ver um rosto que poderia ser importante. O que geralmente é inofensivo. Mas e quando esse mesmo mecanismo é aplicado a algo que parece mais científico? Aí a gente entra no famoso rosto de Marte. Ela é muito sugestiva. Eu lembro de ver e pensar, uau, parece mesmo um rosto. E daí, claro, surgiu toda uma indústria de teorias sobre uma civilização marciana. E aqui a gente vê o método do Sagan em ação, o tal kit de detecção de bobagens. Em vez de aceitar a primeira impressão, ele começa a fazer perguntas. Primeiro, o tamanho da amostra. É uma única formação rochosa, que parece um rosto, num planeta com uma superfície de 150 milhões de quilômetros quadrados. Ok, bom ponto. É como olhar para as nuvens o dia todo. Uma hora você vai ver uma que parece um coelho. Exato. Segundo, ele foi olhar os detalhes técnicos. Uma das narinas do rosto, que dava aquela simetria, era, na verdade, um pixel preto na imagem. Um ponto de dados que se perdeu na transmissão. Um artefato técnico, não uma narina. E o golpe final? O golpe final. Ele pediu para ajustarem o contraste, para iluminar as sombras. Quando fizeram isso, a semelhança com o rosto sumiu. Era um jogo de luz e sombra. Anos depois, claro, sondas mais modernas tiraram fotos de altíssima resolução e o que tem lá
é só uma montanha erodida pelo vento. É uma aula perfeita sobre como a nossa vontade de acreditar preenche as lacunas. E é aqui que a análise do Sagan fica ainda mais perturbadora. Ele pega o fenômeno das abduções alienígenas e conecta com crenças muito, muito mais antigas. Esse é um dos capítulos mais brilhantes. Ele descreve a narrativa padrão da abdução. A pessoa acorda paralisada, luzes, seres cinzentos, cabeça grande. Exames médicos, foco em reprodução. Isso. Parece algo totalmente da era espacial, né? Ficção científica pura. Totalmente. Mas aí o Sagan nos puxa para a Europa da Idade Média e nos apresenta aos íncubos e súcubos. Eram demônios que, segundo a crença, atacavam as pessoas na cama à noite. E quais eram as características? A vítima acordava paralisada, os demônios podiam atravessar paredes, furtuar, se comunicar por telepatia, e o objetivo principal era sexual. As semelhanças com a abdução alienígena são de arrepiar. Peraí. Então a experiência de ser abduzido por um alien é, na essência, a mesma experiência que alguém na Idade Média tinha com um demônio. Só muda a roupa. Exatamente. A experiência psicológica por baixo dos panos, que hoje a gente pode associar com paralisia do sono, alucinações, pode ser a mesma. O que muda é o software cultural que o cérebro usa para interpretar aquilo. Numa época em que o universo era povoado por anjos e demônios, o cérebro usava o catálogo que conhecia. E essa crença não era algo marginal, né? Ela foi formalizada num dos livros mais sinistros da história, O Mal e os Maleficaram. Sim, o Martelo das Bruxas, um manual para caçadores de bruxas que foi best-seller por 200 anos. E o Sagan mergulha nos detalhes horríveis. A tortura era uma ferramenta para obter a verdade. Se a pessoa confessasse sob tortura, era prova de culpa. Se resistisse à dor, Era prova de que o demônio a estava ajudando. Culpa também. não tinha saída. E havia incentivos econômicos. Os bens da condenada eram confiscados, divididos entre os inquisidores. Virou uma indústria. É o exemplo máximo do que acontece quando uma ilusão coletiva ganha poder institucional sem nenhum freio do ceticismo. Uau! A conclusão do Sagan é muito poderosa. O conteúdo dessas visões se adapta à cultura. Na Idade Média, eram demônios. Hoje, numa era em que a viagem espacial é plausível, em que o alienígena está em todo o filme, a mente, ao passar por uma experiência neurológica estranha e assustadora, preenche as lacunas com o que ela tem à mão. Extraterrestres. Isso muda toda a perspectiva. A questão não é provar que aliens não existem, mas mostrar como nossas mentes são contadoras de histórias. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tira disso? Qual é a mensagem final? A mensagem não é que a ciência tem todas as respostas ou que a gente tem que parar de se maravilhar, longe disso. A mensagem é que o método científico, essa mistura de abertura com escrutínio cético, é a ferramenta mais confiável que a gente desenvolveu para não se enganar. É a vela que ajuda a gente a navegar no escuro, distinguindo os demônios reais dos que a gente mesmo cria. É a ferramenta para separar o que a gente gostaria que fosse verdade do que realmente parece ser. É um processo, não um destino. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, o Sagan faz uma afirmação que pode soar surpreendente. Ele argumenta que a ciência, longe de ser inimiga da espiritualidade, é, na verdade, uma fonte profunda dela. Para ele, entender a vastidão do universo, a complexidade de uma única célula, essa percepção, esse sentimento arrebatador, como ele chama, é uma experiência espiritual. Uma espiritualidade baseada na realidade, não em pensamento mágico. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Num mundo inundado de desinformação, de narrativas fáceis, como cada um de nós pode construir e manter o seu próprio kit de detecção de bobagens? Como equilibrar esse senso de admiração que nos move com o ceticismo saudável que nos protege? Essa talvez seja a grande lição de Sagan para os nossos tempos.